Fala galera bonita! Boa noite, gente, tudo bem? Rapaziada aí, Pedrão entrando, a Mari já tá por aí, o Thiago Jatobá falou sextou, lindão, sextou mesmo, quarentena, sextou, isso aí. Dudu, fala Dudu, fala Pedrão, boa noite rapaziada, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Hoje a gente vai trocar uma ideia muito bacana com a professora Mariana Chagas, tá? A gente vai conversar hoje sobre o aumento da violência contra a mulher em tempos de pandemia. Para isso eu vou chamar a nossa querida Mariana Chagas. Deixa eu ver se eu consigo fazer o convite aqui para ela. Vamos lá. Adicionada, vamos ver se dá tudo certo, ela consegue entrar. Oi, Fala, Mari, tudo bem? Boa noite. você, que saudade. Pois é, saudade. Manda um beijo para Pedrinho, tá? Pode Hoje a deixar. gente está aqui, pessoal. Vou te apresentar para a galera, Mari. A gente está aqui com a professora sensacional, Mariana Chagas, que vai estar conversando aqui com a gente sobre um tema muito importante. A gente, nesse momento conturbado que a gente está vivendo, de pandemia, sendo governado por um presidente que é um irresponsável completo, que todos nós já estamos cientes, já sabemos. Vocês terem ideia do nível de responsabilidade do cidadão, ele marcou um churras. Olha isso, Mariana, ele marcou um churras. 30 O pessoas. presidente, cara, o presidente da República, num momento dramático como que a gente está vivendo. Ele nunca tem limites, né? Quando a gente acha que ele Não, fez pior, ele vai e faz pior depois. exatamente. Quando a gente acredita que ele já se superou, ele consegue, depois de tudo que ele já fez, que já seria absurdo, sem churrasco já seria tudo um completo absurdo, todo o procedimento, toda a estratégia dele ao longo da pandemia já é um completo absurdo. E ele, para completar, para botar a cereja no bolo, ele me convoca um churrasco no dia em que o Brasil provavelmente vai bater a marca de 10 mil mortos, e sabendo que essa marca tem uma subnotificação forte envolvida, que o número, na realidade, é um número muito maior. Com Mas certeza. mesmo assim a gente segue na luta, segue na briga, segue denunciando as atrocidades do presidente e segue lutando para que as coisas minimamente caminhem um pouco melhor do que elas estão. E para isso, a gente tem feito, Mário, vários debates sobre vários Estou temas acompanhando. distintos. A gente conversou, por exemplo, com o Guido, que é um amigo que a gente tem em comum, parceiríssimo, né? O Guido falou sobre a questão do direito e foi um debate bem bacana. E hoje a gente vai focar na questão do aumento da violência contra a mulher. Mari, antes de liberar para você se apresentar, para você falar com a rapaziada, eu queria te fazer uma perguntinha e soltando de leve aqui alguns dados para a galera que está acompanhando a gente. O pessoal está chegando firme aí, gente. Aí, Guido, Sejam acabamos de falar bem-vindos. dele. Ele entrou aí. Guidão tá aí. Então a galera tá chegando firme aí, tá bombando a nossa live, nosso sexto aqui tá sensacional. E aí, só colocando alguns dados, Mário, para já passar para você, a gente teve aí, por exemplo, em São Paulo, um aumento de 45% dos casos de violência contra a mulher. Eu vou falar sobre isso também. Eu também anotei esse dado. Show. E a gente tem recomendação da OMS, da ONU, de que os governos tomem cuidado com essa questão, que é uma questão super importante, né? Então, a primeira pergunta que eu te faço, Mari, é o seguinte: por que esse aumento do número de casos de violência contra a mulher no período de pandemia, no período de confinamento? Então, Mari, abro para você se apresentar, para falar, e você já responde a perguntinha. Enquanto isso, eu vou organizando as perguntas que estão surgindo aqui para a gente, que nossa live já está bombando. Tem um monte de gente aqui perguntando um monte Vários de coisa. ex-alunos maravilhosos. Oi, Lindo. gente, eu sou a Mariana Chagas. Eu sou jornalista e professora de língua portuguesa, redação, literatura, história da arte, enfim, algumas coisas. Por que aumentou durante a pandemia, né? Eu acho que a gente precisa, antes de tudo, fazer um prólogo, assim, de que circunstâncias não são justificativas. Então, a culpa da violência, ela vai ser sempre do violador, né? Ela é sempre do agressor.
A culpa não é do confinamento, a culpa não é da vítima, a culpa não é do aumento do consumo de bebidas alcoólicas, que são algumas variantes circunstanciais que a gente pode apontar como contribuintes para o aumento desses índices, tá? Então, a gente tem esse dado, né, do 44% no... Beatriz maravilhosa. Desses dados do 44% em São Paulo. Tem um outro dado que eu acho muito importante para a gente discutir essa coisa de uma violência invisível também, que é a violência doméstica aumentou 44%, mas a briga entre casais aumentou 430%. Então, assim, 430% é muita coisa para você pensar que a violência, de fato, ela tem aumentado só esses 44%. Inclusive porque a gente precisa pensar que violência não é só violência física, né? Isso é uma coisa que em outros momentos a gente vai aprofundar, mas que existe uma violência verbal muito forte, que também está aumentada nesse período. Tem um perfil muito bom sobre isso, a arroba mas ele nunca me bateu. Não sei se você conhece, que é sobre relacionamentos abusivos em que não houve violência física, mas que de fato houve uma violência ali. Violência patrimonial. Então, essa mulher em casa, ela pode estar privada de seus bens. Então, o homem pode ter, por exemplo, tirado o celular da mulher para que ela, né, não encontre nenhuma forma de expressar essa violência. E por si só, ainda que ele tenha tirado porque ele sente ciúmes, porque ele não quer que ela converse com pessoas à distância, isso é uma forma de violência contra a mulher. Então, eu acredito que, assim, existam alguns índices que estão em aumento em função da pandemia, né? Eu acho que o isolamento, ele intensifica um comportamento agressivo em todo mundo. A gente tem falado muito sobre saúde mental na pandemia, né? E sobre como as pessoas estão naturalmente mais ansiosas e tal. Então, ninguém se torna um agressor de mulheres porque está em distanciamento social, sabe? Você não vai agredir a sua mulher porque você está em distanciamento social. O que acontece é que, então, por isso que eu falei no começo, que é muito importante que a gente determine que circunstâncias não são justificativas. Circunstâncias servem para ajudar a gente a entender o quadro. Mas existem tensões econômicas, né? Então, o índice de desemprego, a insegurança em relação ao emprego que a gente tem vivido no país já mesmo antes da pandemia, a questão da dificuldade no acesso ao auxílio. Então, tensões econômicas de uma maneira geral, tensões psicológicas, né? Porque a gente vive numa bolha de privilégio. Eu, você, muitas das pessoas que estão aqui assistindo a gente, que foram nossos alunos, enfim, em que a gente não entende. Eu vou até falar um pouco mais disso. A gente pode até falar um pouco mais disso depois, né? Da questão de classe e tal. Mas eu acho que a gente não entende muito bem como existem pessoas que estão, sei lá, 10 pessoas em 5 metros quadrados, sabe? Então, a gente não tem muito essa dimensão de que esse espaço da casa, que para algumas pessoas existe, para outras pessoas não existe. Então, tensões psicológicas, essa convivência ininterrupta, eu acho que, de certa maneira, também se coloca aí como um fator agravante. Eu mencionei no começo, e eu acho que é uma coisa muito importante a gente pensar o abuso de álcool e drogas durante esse período, né? É uma coisa que eu tenho até estudado, tenho lido sobre isso isoladamente, sobre a questão do alcoolismo, do hábito do alcoolismo durante a pandemia. E, enfim, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que existe uma intensificação de uma postura já violenta. E aí a gente precisa ir pensando sobre como essa violência se manifesta de diversas maneiras, né? Então, quando um pai, por exemplo, desmoraliza a mãe frente a um filho, isso é uma violência doméstica contra a mulher. Quando o trabalho doméstico não é dividido entre as pessoas da casa e sobrecarrega a mulher, isso é uma violência contra a mulher. Então, óbvio que a gente pensa em casos mais graves de violência, né? Que tem acontecido e tem aumentado, mas a gente precisa observar como existe uma violência talvez menos visível, verbal, moral, que está aumentando ainda mais nesse período de confinamento. Sim, perfeito, Mari. Então, Mari, a nossa live tá bombando tanto que nas outras lives eu consegui, tipo, dar tchau para todo mundo, citar o nome de todo mundo. Eu vou pedir desculpas nessa,
Porque exatamente, porque eu não vou conseguir mandar beijo para todo mundo, tá? Então, eu vou mandar beijo pro pai da Mari, eu vi que seu pai apareceu aí, Meu que a pai, Bia minha mãe e minha Chagas, irmã, estão os três na live. Eu posso fazer show de tipo a bola. Então, Xuxa ó, mesmo. família toda da Mari, beijo. A minha família que apareceu aí também, beijo. Ah, Nossos eu vi sua alunos, mãe e seu irmão. isso, minha mãe e meu irmão, todos os nossos alunos aí. Super beijo para todo mundo no coração. Obrigado pela participação de vocês. Só que a dificuldade de citar todo mundo tá grande porque tá bombando, tá passando direto e aí a gente não tá conseguindo citar. Só mais alguns dados aqui para nossa discussão, Mário. E aí entrando na discussão que você puxou da questão da renda, que eu acho que é fundamental. Tiaguinho Salles, resenha ao vivo. Boa, Fechando com Tiaguinho. a gente, maravilhoso. Só falta um patrocínio daqueles, né, Thiago, pra gente. Exatamente. Hoje a gente bateu, infelizmente, Mário, é um dado triste a gente colocar, mas eu acho que é importante para o debate. A gente bateu nas últimas 24 horas 751 mortos por Covid-19 no Brasil. Isso é um dado assustador e gigantesco, e a preocupação é muito grande. E entrando um pouco na questão que você comentou da renda, Mário, o governo Bolsonaro, ele está se vangloriando do auxílio emergencial, mas é sempre importante passar para a rapaziada que o governo queria dar um auxílio emergencial de R$ 200. A gente é que fez uma pressão, quando eu digo a gente, eu digo os setores da esquerda, a bancada do PSOL, a bancada do PCdoB, do PT, etc., fizeram um movimento forte no Congresso para impedir que esse valor fosse de R$ 200 e passasse para R$ 600. Depois ele se vangloriou dizendo que estava dando, mas na verdade ele queria o de 200. Mas mesmo assim, Mari, a gente tem um monte de gente tentando se cadastrar para receber esse auxílio emergencial e não está conseguindo, porque a burocracia é muito grande e as pessoas, o governo não trabalha para resolver essa situação, então você tem filas gigantescas na Caixa de pessoas que deveriam estar em casa se protegendo, mas estão em filas no meio da rua para conseguir receber esse auxílio. A Uhum. gente teve uma menina que trabalhou com a gente, Mari, que é a Tiene, você vai lembrar dela. Claro que Tiene, eu um lembro. amor. Ela apareceu em outra live que eu fiz aqui, dizendo que ela está há 25 dias tentando receber a primeira parcela do auxílio emergencial e não está conseguindo. Então, acho que isso também é importante entrar no debate, porque faz parte diretamente da situação das famílias brasileiras, né? Então, aproveitando e fazendo uma perguntinha, a Laura acabou de entrar aí, esposa do Guido. Beijo, Laura. E aí, fazendo uma perguntinha para você, qual é a importância da gente pensar em classe nesse debate? Qual a importância do debate de classe no momento em que a gente vai discutir a violência contra a mulher? Então, eu falei que eu acho que existe uma questão dessa das tensões econômicas, né? Como você falou agora em relação ao auxílio, enfim. Eu acho que existe uma violência invisível, não denunciada, né? A ideia da cifra oculta que se fala tanto. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa tomar cuidado que esse recorte de classe que se faz sempre em relação à violência contra a mulher, de que ela acontece em famílias mais pobres, ela é mais uma forma de marginalização da pobreza, sabe? Então, a gente tem dados muito grandes de que famílias de classe média alta, têm muita violência contra a mulher também, sabe? Então, eu acredito que essa culpabilização da pobreza e essa atribuição, inclusive, o inominável do nosso presidente, ele falou numa discussão, perguntaram alguma coisa em relação a isso, do aumento da violência contra a mulher, e ele falou: onde falta pão, ninguém tem razão. Não só justificando alguma possibilidade, então, tudo bem brigar, como atribuindo essa questão primordialmente a famílias pobres. E a gente sabe que isso acontece de uma maneira geral, inclusive é uma problematização que eu faço, a minha irmã faz muito da Lei Maria da Penha, né? Que, sem dúvida, ela é essencial, ela foi fundamental para o aumento da discussão da violência contra a mulher, mas que, de alguma maneira, quando faz esse recorte de classe, né, das mulheres em situação de vulnerabilidade econômica, também, de certa forma, atua no aumento da marginalização da pobreza, no aumento do encarceramento de homens pretos e pobres, enquanto a gente sabe que existem homens brancos e ricos batendo nas mulheres, né? E a gente sabe que por muitas questões sociais, essas mulheres às vezes denunciam menos.
Então, eu acho que é muito importante, sim, entender como existe um agravamento da situação das famílias pobres em função das tensões econômicas, né? Em função da desassistência que essas mulheres recebem de uma maneira geral, né? Então, são mulheres que não têm acesso a meios legais de saúde, de educação. Então, muitas vezes, elas são esquecidas mesmo e se submetem a essa situação de violência por serem dependentes financeiramente de seus parceiros, por serem dependentes emocionais de seus parceiros, né? Então, por isso, hoje, que se fala muito na questão de como a independência financeira pode libertar mulheres de situações de violência, mas eu acho que é bem importante dizer que nenhuma mulher, por mais esclarecida, suficientemente financeiramente feminista, está livre de viver um relacionamento violento, está livre de viver violência doméstica. Então, eu acho que existe fundamentalmente, óbvio, um recorte de classe que se precisa fazer, mas eu acho que quando a gente relaciona diretamente violência doméstica a lares pobres, a gente está contribuindo para uma marginalização da pobreza e a gente está fechando os olhos para esse problema como a gente fecha para todos os outros problemas que eu falo como sociedade, né? Não claramente a gente, eu e você. Todos os outros problemas que estão na pobreza, né? Como a questão do tráfico de drogas, por exemplo. A gente sabe que a guerra ao tráfico, na verdade, é uma guerra aos pobres. Então, eu acho que se a gente coloca a violência contra a mulher nesse mesmo lugar, a gente corre o risco de entrar nesse mesmo erro. Então, a violência doméstica não é em si uma questão de classe. A gente precisa pensar sobre isso também. Óbvio que ela tem todas as circunstâncias que determinam de uma maneira mais incidente a violência contra mulheres pobres, contra mulheres pretas, a gente sabe disso, mas eu acho que a gente precisa também pensar que uma declaração como essa do Bolsonaro, por exemplo, ela só contribui para que a gente coloque a pobreza num lugar de ainda mais desassistência na observação desse tipo de fenômeno. Perfeito, Mário. Gente, eu vou pedir para a galera que quiser perguntar para a gente, colocar aqui, que eu falei no início que não dá para citar todo mundo, porque realmente tem muita gente entrando, mas a galera que quiser fazer perguntinha para a gente, pode botar a perguntinha aqui que eu faço para a Mari. Luísa, um beijo, Luísa. Eu estou tentando passar aqui, ó, o Pestana figuraça, né? Pestana é incrível. Tem muito ex-aluno, né? Eles são maravilhosos. Eles são lindos. Ó, a Bia falou assim: Thiago Salles mais Túlio mais Mari na mesma live, aí eu fico apaixonado. É isso aí, Bia, vamos que vamos. Sextou pesado, tá? Pestando, um beijo para você. Gente, tem uma rapaziada boa, mas eu acho que pergunta eu não perdi nenhuma, não, Mari. Eu não perdi nenhuma pergunta, não. Eu só não consegui ler o nome da galera porque tem uma multidão aqui. Se aparecer aí, a gente responde. Show. Gente, então, quem quiser fazer perguntinha, por favor, coloca aqui o Alexander falando, Mari, muito sensata. Mandou um beijo para você. A Bia fez uma pergunta. Opa, existem sensacional. comportamentos mais marcados que seja mais fácil de reconhecer a violência, não são as relações. Sim, existem. E eu acho que, inclusive, esse é um problema que a gente está tendo com a pandemia, porque as mulheres estão fora da convivência social, né? Então, a gente tem que saber que existe uma subnotificação desde sempre. Então, esses dados que a gente tem hoje de violência contra a mulher são dados que, com certeza, como a gente falou, né, a questão da cifra oculta que se fala, são dados subnotificados. Com certeza, esse número é muito maior, porque a gente sabe que existe uma dificuldade das próprias mulheres em denunciarem. Mas é muito importante, no final eu vou dar algumas dicas relacionadas a isso, né, de como a gente pode ajudar, que é muito importante que, no caso de violência contra a mulher, outras pessoas podem denunciar, tá? Então, se você tem uma vizinha que claramente está sendo agredida, você pode ligar e fazer essa denúncia, tá? Mas eu acho que, assim, na questão dos comportamentos, eu acho que isso está agravado com a pandemia, porque não existe agora nenhuma fuga da situação de violência, né? Então, uma mulher que está numa situação constante de violência e que ainda não está encorajada a denunciar, muitas vezes ela consegue denunciar ou ser estimulada a fazer isso porque ela dá sinais de que ela está sendo violentada. Então, ela chega machucada, né?
tem a campanha do 180 atual, é uma campanha de, tipo, a cada minuto, X mulheres caem no banheiro. A cada minuto, não sei quantas mulheres batem com a cara na porta. Porque a gente sabe que essas são as coisas... vou repetir, já falo. Essas são as coisas que são ditas por mulheres que ainda não se sentem prontas para denunciar a violência que estão sofrendo. E muitas vezes você, no trabalho, consegue perceber pela mudança de humor, por exemplo, por um olho roxo, um machucado no braço, que aquela mulher pode estar passando por alguma coisa, e aí você consegue, de repente, fazer alguma abordagem em que você acesse nessa mulher a coragem de denunciar o que ela está passando. Então, eu acho que, né, tipo, sim, existem comportamentos que são mais marcados. Eu acho que mulheres que falam muito ficam mais silenciosas, além, obviamente, dessa questão, né, de marcas físicas de violência. Mulheres que mudam muito rapidamente a sua forma de se vestir. Mulheres que não falam muito sobre os seus relacionamentos. Então, a gente consegue perceber que essas mulheres podem estar passando por alguma situação. Que às vezes não tem nada a ver com violência doméstica, às vezes elas podem estar em algum quadro de depressão, alguma coisa. Mas eu acho que são comportamentos que a gente consegue, no nosso dia a dia, perceber que aquelas mulheres não estão bem, né? E nas relações que nós temos... eu falei do perfil, né? O Mas Ele Nunca Me Bateu. Eu falei no começo, não sei se já estava todo mundo aí. É um @ no Instagram, Mas Ele Nunca Me Bateu, que fala sobre relacionamentos abusivos que não culminaram em violência física, mas que foram sim abusivos. Em função, por exemplo, violência patrimonial. Então, o cara não deixar você mexer no celular é violência contra a mulher. Então, existem coisas nesse sentido que têm que ser observadas, tá? Aí a Silvia falou que foi um pronunciamento em que, sobre a questão da violência contra a mulher, foi dito que onde falta pão, ninguém tem razão. Como se justificasse, como se os problemas econômicos justificassem a falta de razão e assim as pessoas pudessem, né, discutir e agredir as mulheres, enfim. Aí tem Ô, Mari, o Pestana colocou uma questão, mas eu acho que a gente vai responder depois, na terceira pergunta, né? Então, Pestana, segura aí, Pestana. Vou fazer igual o João Kleber. Segura aí, Pestana. Segura aí que a gente no próximo bloco responde você aí. Essa questão que ele falou dela ser intensificada e agravada pela convivência obrigatória foi um pouco do que a gente falou no começo, né? E que eu vou falar 50 milhões de vezes se eu tiver que falar, que assim, circunstâncias não são justificativas. Então, de fato, existem circunstâncias como, por exemplo, essas tensões psicológicas do convívio excessivo, que eu acho que elas estão marcadas em todas as famílias, sabe? Então, eu tô há 54 dias em casa, eu não saio de casa desde 14 de março, não saio mesmo para absolutamente nada. Foi o último dia que eu saí, fui comer um pastel na feira de manhã, ainda não tinha dimensão completa do que estava acontecendo. A coisa que eu mais estou com saudade é de tomar um caldo de cana na feira. Mas eu não saí para absolutamente nada. Eu não vi a minha irmã, sabe? Eu não saio de casa a todos esses dias. E, obviamente, tem dias que eu não tô bem, que eu não tô bem disposta, que eu não tenho facilidade de me concentrar. Então, eu acredito que as tensões psicológicas, elas existem em todos os lados. Mas eu acho que em homens que têm uma tendência a um comportamento agressivo, isso pode estar se manifestando sob a forma da violência doméstica, até pelas raízes históricas da violência doméstica, né? Que a manutenção do patriarcado, ela se dá muito pela subordinação das mulheres a determinados papéis, como o papel da maternidade obrigatória, né? A questão da reprodução, a questão das tarefas domésticas. Então, como nesse ambiente familiar, em que a família se tornou mais nuclear do que ela há muito tempo não era, porque cada um comia num horário, cada um trabalhava num momento, então agora está todo mundo ali o tempo todo, né? As famílias estão o tempo todo compostas naquilo que elas são. De certa forma, na maior parte dos lares, tá? Eu sei que existem muitas pessoas que hoje conseguem fazer diferente. A mulher voltou a um papel tipo de 2 séculos atrás. E aí isso pode estar potencializando num homem pretensamente violento, né? Num homem com tendência à violência, a manifestação dessa violência.
a violência psicológica tende a chegar na física. Sim. Ela não sempre chega, mas ela tende a chegar. Porque a violência psicológica, normalmente, ela tem a mesma origem da violência física, né? Que é essa origem da subordinação. Como eu dei alguns exemplos né, de que a mulher mudou a roupa, a mulher mudou o jeito dela de falar, tudo isso vem mais ou menos de um mesmo lugar, né? Tem mais alguma coisa, Túlio? A Bia, então, a Bia está fazendo uma perguntinha. E como a gente prepara as mulheres que estão em suas casas agora, na pandemia, a enxergar e a denunciar e conscientizar? Aí eu acho que entra muito na terceira pergunta No também. final a gente vai falar, Eu vou fazer logo, então, a terceira pergunta, Mari, porque eu acho que depois da Bia não tem mais nenhum não tem mais o nenhuma resto a gente pergunta. respondeu. Então eu vou fazer logo a terceira, que aí a gente já entra, já responde todo mundo já. E vamos lá. Terceira perguntinha, então, que tem a ver com o que o Pestana falou e com o que a Bia falou. Quais são os meios que a gente tem de atenuar o problema? Porque essa pandemia, essa quarentena, ela vai ainda durar um tempo, né? E com o governo Bolsonaro fazendo esse monte de atrocidade, ela tende a durar ainda mais. Uhum. Então, quais são os meios que a gente tem de atenuar o problema, Mário? Então, alguém falou aqui que acha que o 180 é pouco divulgado, né? Eu também acho. Mas eu acho que, assim, a gente consegue encontrar meios de denúncia. A gente precisa tomar muito cuidado com algumas coisas. Como eu falei, existe subnotificação desde sempre, tá? Então, os dados de violência contra a mulher que a gente tem hoje, eles não são reais. Então, a gente precisa ter essa observação e a gente precisa se aproveitar de maneira positiva do fato de que a violência contra a mulher, ela pode ser denunciada por outras pessoas, e não só pela própria mulher agredida, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado e conseguir observar, né? Hoje a gente vive em cidades, em prédios, em que a privacidade é cada vez menor. E para esse tipo de situação, eu já uma vez, muito tempo atrás, denunciei uma criança que era agredida. E era, tipo, ela sofria muito e ela morava, assim, praticamente na frente do meu apartamento. E eu liguei, fiz uma denúncia anônima. Então, acho que a gente pode fazer isso, tá? Nossa, isso tem uns 10 anos, eu não tinha nem o Pedro ainda. Então, hoje, eu acho que esses canais, embora sejam menos divulgados, eles estão mais abertos, né? Então, eu acho que isso é importante. Só que eu acho que existe uma coisa que é bem importante, de encorajar mulheres agredidas a saírem da posição de agressão, tá? E isso se dá não só de maneira direta, porque a gente sabe que muitas vezes isso não vai acontecer de maneira direta. Eu não tenho como chegar a uma mulher que está sendo agredida e que tem dependência financeira, dependência emocional, 8 filhos, e falar, denuncie seu companheiro, você está sendo agredida. Ela sabe que está, às vezes a mãe dela foi, a irmã dela também é. Então, às vezes, ela está numa situação de naturalização desse comportamento, né? Então, encorajar diretamente uma mulher a fazer isso, muitas vezes é uma coisa difícil. Muitas vezes, essa mulher não tem controle sobre os seus meios de comunicação. Então, é uma mulher que não pode ficar no Instagram a noite inteira. É uma mulher que o WhatsApp é controlado o tempo todo pelo marido, sabe? O marido agressor, geralmente, ele é controlador em vários aspectos. E, assim, muitas vezes a gente está falando isso, né? De que a mulher não sabe que ela naturaliza. O homem sabe. Ele sabe que ele é agressor, sabe? Então, ele se cerca de todas as possibilidades de não ser denunciado. E, então, muitas vezes isso se dá pelo controle dos meios de comunicação da mulher. Isso já acontecia antes da pandemia. Eu imagino que agora esteja pior ainda. Porque o cara tá com controle, né, 24 horas por dia de todas as atitudes daquela mulher. Então, se ela tá conversando com alguém, enfim. Então, na dificuldade da denúncia, tanto na pandemia quanto fora dela, a gente precisa observar alguns sinais que as mulheres dão, né, de estarem sofrendo violência. Só que com esse distanciamento, algumas mulheres podem estar há 50 dias presas com seus agressores, sem que ninguém, absolutamente ninguém, saiba que elas estão sendo agredidas. De todas as formas, né? Inclusive, também existe um índice de que o número de assassinatos de mulheres dentro de suas próprias casas, de 24 de março a 13 de abril desse ano, foi o dobro do mesmo período no ano passado. Então, os homens estão assassinando as suas mulheres dentro de casa.
Então, a gente precisa pensar que vai ser muito mais difícil para todo mundo. Mas eu acho que existem meios indiretos de a gente ajudar essas mulheres. Como, por exemplo, geração de empregos para mulheres, apoio ao empreendedorismo feminino materno, sabe? Então, agora, por exemplo, que a gente está, né, tem Dia das Mães, que a gente sabe que é uma data comercial. Compra do pequeno produtor, compra de uma mulher, compra de uma mãe, sabe? Compra de uma preta. Então, eu acho que isso podem ser maneiras de a gente estimular a mulher a sair de uma situação de violência doméstica sem a gente nem saber que ela está nessa situação, sabe? Porque a gente saber, muitas vezes, é muito difícil. Então, eu acho que, assim, a gente precisa, sim, de mais meios de denúncia. Tem o 180, né? Que é para caso específico de violência contra a mulher. Em casos muito graves, em que você ouve e você tem certeza que o cara tá matando a mulher naquele momento, você pode ligar para a polícia, tá? Pode ligar para o 190. Se envolve crianças, então, se a mulher tem filhos e os filhos veem a mulher apanhando. Então, por exemplo, eu tô falando aqui numa situação de você ou saber, né? Porque é muito comum. Então, assim, quando você faz investigação de feminicídio, por exemplo, todo mundo em volta daquele casal sabia que eles brigavam. Sabia que o cara era agressivo. Mas ninguém falou. Ninguém falou nada. Falou. Exatamente, né? Que é aquela coisa do briga de marido e mulher não mete a mulher. Mete sim, entendeu? É para chegar no meio da rua e falar, não, olha só, você não vai fazer isso com ela. Então tem que, né? A gente tem que atuar nisso de uma maneira mais marcante no nosso dia a dia. Mas eu acho que agora, no contexto de pandemia, eu tô pensando muito nisso na questão do vizinho. Então, se você ouve um cara gritando com uma mulher, por exemplo, e uma criança pedindo para que ele pare, você pode ligar para o 100. O Disque 100 é o Disque de Direitos Humanos, especialmente em relação a crianças. E tem uma questão de violência sexual, mas se enquadra de alguma forma, tá? Então, pode ligar para o 190, para o 100, para o 180. E existem alguns meios alternativos que estão sendo desenvolvidos agora durante a pandemia. Inclusive, eu recomendo que a gente siga e conheça e leia mulheres feministas que estão na luta na violência contra a mulher, porque a gente consegue conhecer coisas que a gente não conhecia. Então, eu dou algumas sugestões. No RAP tem um botão de denúncia. Então, você abre o RAP como se você fosse fazer um pedido e tem um botão lá embaixo de que você quer denunciar. E aí, seu endereço já está cadastrado e tal. Então, isso funciona bem para quando ou você é a própria denunciante ou quando é na sua vizinhança. No aplicativo do Magazine Luiza também tem um botão lá, e é bem no meio das compras, assim, então é bem disfarçado para esses casos de violência patrimonial, de violência psicológica e tal. Tem um perfil no Instagram, chama Justiça de Saia, acho que você deve conhecer, que ele fala, enfim, apoio à mulher em várias situações, né, de necessidade de advogados, enfim. Que o Justiça de Saia fez um agora especificamente para a pandemia, que é o Justiceiras Oficial. Que eles fizeram mais ou menos como funciona o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né? Eles fizeram um coletivo de mulheres e essas mulheres estão atendendo outras mulheres. Então, você pode denunciar os justiceiros que elas se responsabilizam pela justiça. Isso é bom para pessoas, eu falei ainda há pouco, que uma vez eu denunciei, né, uma criança que sofria violência perto da minha casa. E eu lembro que quando isso aconteceu, eu lembro até que eu falei no Facebook, sabe? Eu perguntei, gente, vocês sabem o que eu posso fazer e tal? E muita gente ficou assim, não sei como é que você tem coragem. Isso é muito perigoso, se descobrirem que foi você, vão te matar, que não sei o que lá. Então, assim, se você tem esse medo de fazer comunicação com um canal oficial, né? Por exemplo, 190, você pode tentar os justiceiros, por exemplo, porque elas vão intermediar a sua denúncia. Então, eu acho que pode ser alguma coisa mais segura para quem tem esse tipo de medo, né? Mas eu continuo achando que a gente precisa investir em formas indiretas de ajudar essas mulheres. Na França, por exemplo, os quartos de hotel que estão vazios, né? Porque os hotéis estão fechados por conta da pandemia, estão sendo disponibilizados para mulheres que estão vivendo violência doméstica e não têm onde morar. Então, elas podem sair das suas casas porque elas têm para onde ir. Então, isso é uma coisa que no Brasil é um grande problema, né?
Como você vai convencer uma mulher pobre, dependente do marido, que ela tem que sair de casa? Ah, sai com seus filhos daí. Vai pra onde, sabe? Então, eu acho que a gente precisa pensar nesses meios alternativos também, sabe? De gerar independência financeira feminina, de ter soluções, não só identificar os problemas, sabe? Show de bola. Mari, então, eu vou combinar com a rapaziada que você citou alguns perfis, aí depois eu vou pegar com você e a gente joga no, pode ser ou no seu ou no meu, a gente compartilha esses Tá, perfis para a beleza. galera pegar e fazer o contato. Tá. O Fabão tá mandando um abraço. Fabão falou, Mariana, boa noite, prazer revê-la. Valeu, Fabão, Muito obrigado aí tempo. pela participação, tempasso mesmo, né? Mari, então, a gente já está mais ou menos caminhando para o nosso final. O pessoal sempre reclama que eu nunca consigo acabar a live no tempo certo. Mas essa live a gente vai conseguir acabar no tempo certinho, porque a gente vai começar a despedida um pouco antes. A Bia fez uma perguntinha aqui e vamos ver se a gente... Perguntinha da Bia, Mari. E como fazer... Ué, será que essa pergunta foi feita agora, né? Como fazer mulheres notarem violências que não precisam ser físicas, mas comportamentais, que muitas vezes são naturalizadas. Essas que você comentou, né? Da questão do celular, etc, etc. Conhecimento. Só o conhecimento liberta. É aquilo que eu falei no começo. Nenhuma mulher está livre de viver um relacionamento abusivo. Nenhuma mulher está livre de sofrer violência doméstica. A mulher pode ser independente financeiramente, ela pode ser feminista, ela pode ser inteligente. Mesmo assim, ela ficar presa a uma rede emocional com aquele parceiro agressivo e ela não reconhece que aquilo está acontecendo. Ou às vezes ela reconhece, mas ela acha que, sabe, tipo, não, mas ele não vai me bater, não. Então, não, eu vou conseguir lidar com isso de alguma forma. Então, eu acho que a única forma é espalhar conhecimento, sabe? Então, é compartilhar essa live, é compartilhar perfis, né? Então, como a gente vai anotar depois, eu sempre falo da Jamila Ribeiro, que eu acho que ela é um ícone, né? Eu acho que a gente tem que falar dela. A Joyce Bert, a Alexandra Loras. Então, são mulheres que estão aí, né, no feminismo negro. Então, eu acho que vale a pena a gente seguir. Eu até vi que a Sheryl Sandberg, não sei se vocês conhecem, que é a CEO do Facebook, ela tem um dos livros mais importantes nisso que eu falo sobre a libertação feminina, que é um livro chamado Faça Acontecer, que, óbvio, tem um recorte de classe, de privilégio, etc., mas que, ao mesmo tempo, nós que somos privilegiadas, né, podemos ler e usar isso para atuar com mulheres em situação de vulnerabilidade. E ela estava falando sobre a importância das empresas fazerem alguma coisa, sabe? Então, assim, a minha empresa tem que contratar mais mulher, sabe? O Ministério Público tem que observar se existem pessoas pretas e mulheres nas empresas. Porque tem empresa feita 100% por homens brancos, sabe? Então, eu acho que, assim, a única maneira de fazer uma mulher perceber que ela está numa situação de violência é dando a ela conhecimento. Então, ofertando o máximo possível de ferramentas de conhecimento. Então, a Bia fez essa pergunta, né? Vocês são uma geração de alunas, as meninas do seu ano, um ano antes, um ano depois, enfim. São uma geração de alunas que vocês já são muito cientes de várias coisas que a minha geração não era, sabe? Então, certamente, já existe muito mais a possibilidade de vocês lidarem muito melhor com uma coisa que, por exemplo, foi tabu para a minha geração e para as minhas amigas, que é a questão da maternidade. Então, as mulheres da minha idade, eu tenho 34 anos, né? As mulheres da minha idade têm dificuldade de dizer que não vão ser mães porque não querem, sabe? Ainda é uma pressão social que, com certeza, daqui a alguns anos, quando vocês tiverem a minha idade, vocês já vão ter uma liberdade e uma aceitação social maior para esse tipo de discurso, sabe? Então, eu acho que, assim, não existe outra forma que não seja o conhecimento. E eu acho que aí todo tipo de conhecimento também, sabe? Estimular esse conhecimento, porque quanto mais uma mulher conhece o mundo, mais ela enxerga que as correntes que estão prendendo ela, sabe? Então, pensar nessa movimentação de mulheres também. E parar de naturalizar, né? Então, parar de naturalizar desde pequeno. Porque tem aquela coisa de um menininho de 6 anos que bate na menina. Ah, ele te bateu, ele deve ser apaixonado por você. Não, ele te bateu e ponto, sabe? Então,
A gente tem uma naturalização de que, né, de que é bonitinho, aquela coisa homem das cavernas, que o menino vai bater na menina e o olho dela vai virar um coração. Ah, estou apaixonado por você. Não se apaixone por homens que não te tratem como você merece, sabe? Perfeito, Mari. E o que você comentou da diferença das gerações é algo bem perceptível, né? A galera de agora, que agora tem 14, 15, 20 anos, ela tem uma postura completamente diferente da rapaziada da nossa época. Na nossa época, a gente não tinha nada de. Eu não me lembro, por exemplo, na minha escola, de eu ter participado de nenhum debate nesse sentido, né? De mostrar que algumas coisas que a gente acha natural são absurdas, né? Como, por exemplo, a quantidade de gente da minha idade que eu conheço, a quantidade de casal da minha idade que eu conheço, que a mulher tem que mostrar o celular para o marido, a mulher precisa, na hora de vestir uma roupa para sair de casa, o marido tem que dizer se gosta ou não, se pode ou não. Quer dizer, é algo totalmente absurdo, mas a nossa geração, você colocou muito bem, ela foi criada achando isso tudo perfeitamente natural, né? Eu acho O que... Thiago falou aqui agora que o nosso maior desafio é estar desconstruindo aquilo que a gente aprendeu. E eu acho que ainda tem mais, que assim, eu estava falando das meninas do ano da Beatriz, por exemplo, e é muito curioso como eu já vi elas mesmas se transformando dentro do feminismo delas, sabe? Então, eu já vi meninas que antes postavam foto de biquíni e viam isso como um empoderamento feminino e estarem hoje colocando isso em problematização, sabe? E dizendo, por exemplo, que não é isso que mostra a força de uma mulher, como esse tal empoderamento a partir do biquíni pode ser, na verdade, uma forma de estimular a violência, sabe? E de expor essa mulher a uma indústria que, na verdade, né, e a um sistema de patriarcado que, na verdade, quer isso mesmo, quer que ela se sinta tão bem em mostrar os peitos que ele vai continuar consumindo os peitos dela. Então, eu tô vendo alunas que antes achavam que né, estar, sei lá, dona do seu corpo era o auge da libertação, e 2 anos depois, elas já estão problematizando isso, sabe? Muito mais rápido do que a gente. Eu, por exemplo, faz pouco tempo eu comecei a entrar nessa discussão, né? Porque ela é uma discussão muito dentro de correntes do feminismo, né? Que é uma coisa que eu não sou 100% formada nas minhas opiniões ainda. Isso é importante também, né? A gente admitir que a gente está sempre em construção, que é o que o Thiago falou, né? E eu fui me dar conta disso há pouco tempo e comecei a estudar sobre isso, ler mais sobre isso há pouco tempo, muito por causa de postagens de ex-alunas, de meninas que têm a metade da minha idade, sabe? Então, é muito impressionante como hoje o conhecimento tem uma velocidade e eu acho que a gente tem que... E isso é na nossa bolha, né? Então, eu acho que a gente tem que proporcionar isso ao maior número de pessoas que a gente puder. Como a gente faz, por exemplo, dando aula no pré-social, como a gente faz quando a gente atua em comunidades, em periferias, sabe? Então, eu acho que é nesse sentido aí da distribuição do conhecimento. Isso aí. Mari, o Giovanni do Núcleo do PSOL, Zona Norte de Niterói, presente. Giovanni, obrigado aí pela sua participação. Giovanni comentou também violência contra LGBTs. Excelente também debate. A gente pode... Tem uma mesma origem, né? Que é a questão do sistema mesmo. Pode fazer uma live dessa, né? Pois é isso que eu pensei. Quando ele falou, eu pensei agora, né? Que a origem é basicamente a mesma, mas com algumas variações, né? Uhum. Estou tentando passar aqui para ver o Giovanni falando que nós não podemos naturalizar a violência psicológica e física. Perfeito, Giovanni. Cara, então acho que, Mari, não temos mais perguntas por enquanto ali. A nossa live foi um sucesso absoluto. Eu queria aproveitar até a audiência da galera aqui para divulgar uma live que eu vou fazer amanhã com o Flávio Serafim. Amanhã é sábado, né? Sábado, 6 horas, estarei junto com o Flávio ao vivo nesse mesmo canal aí para estar debatendo o Brasil. A gente vai fazer um tema bem livre, debatendo tudo que está acontecendo. Pandemia. Vou divulgar uma live minha também, posso? Arrasa. Dia 18 de maio, que é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, vou fazer uma live sobre literatura e loucura, para a gente falar sobre caminhos da literatura na loucura e, enfim, hoje, Nise da Silveira, a questão do aparato asilar, tudo isso. Então, sensacional. Vai ser no seu Instagram mesmo? No meu Instagram mesmo.
Show. Fala pra galera aí, acho que a galera consegue clicar clicar no seu e entrar, né? Mariana C. Chagas, de qualquer forma. Galera, sigam a Mariana aí, que ela vai fazer várias lives, várias atividades bacanas. Mário, nosso debate foi excelente, foi brilhante. E eu Muito acho que a obrigada. gente tem que bolar mais coisas, mais temas e diversificar os temas e tal, e falar sobre aquilo que a gente pode fazer para falar sobre educação em tempo de pandemia, de repente. Pode ser algo interessante da gente estar discutindo. Me Então, convida agradeço demais. também. Pô, vou te convidar todo dia agora. Então, queria te agradecer demais e vou dar um espaço para você fazer o fechamento. Depois eu faço um fechamento e a gente encerra a livezinha aí. Fica à vontade, Mário. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite, agradeço a todo mundo que está assistindo. Eu vi várias pessoas maravilhosas, assim, ex-alunos, Carol, minha amiga do jornalismo, linda, meus pais, minha irmã, enfim. Acho que é um debate muito importante e acho que a gente precisa justamente espalhar para a maior quantidade de pessoas, né? Então, acho que todos nós dois como educadores, minha irmã, por exemplo, que está aqui também como educadora, seu irmão, eu acho que a gente precisa ocupar esses lugares, né? Então, meu pai, por exemplo, ele dá aula na Odonto da UERJ e tem uma aula dele em que ele projeta um slide de que nas aulas dele não tem espaço para homofobia, para preconceito de gênero. Então, eu acho que todo mundo tem que ocupar esses espaços, sabe? E acho que quanto mais a gente fala, mais a gente mostra que não é natural. Então, a gente tá, todo mundo junto, desconstruindo isso. E acho que é isso, tipo, ficar atento ao que acontece com você e o que acontece com o outro, né? Saber que ninguém nunca tá livre é uma forma de conhecer mais os sinais, sabe? E panelaço daqui a pouco. Fechou. Eu já discuti muito aqui com os vizinhos. Morar na Praia de Caraí tem seus problemas, ó. Só vizinho defensor do Bolsonaro. Então, acho que é isso, sabe? Acho que a gente tem que ocupar esses espaços e usar dos nossos privilégios. Olha que coisa mais linda. Meu cachorro invadiu a live, Mário. Desculpa. Fala que eu tô com saudade dela. Eu acho que a gente tem que fazer o máximo que a gente puder e estiver dentro das nossas... Tiago também, né? Eu sei que é uma galera que já é muito atuante nesse tipo de coisa, mas eu acho que a gente tem que fazer o máximo que a gente puder mesmo. Show. Mari, a Tati está trabalhando, porque ela é veterinária, aí entra nos serviços essenciais. Então, ela não está aqui presente, mas vou mandar o seu beijo para ela e ela com certeza vai mandar um outro de volta. Então, para a gente terminar ajudando o Giovanni na divulgação, a gente está organizando, nós do Pessoal Niterói estamos organizando um panelaço que vai ser agora 8h30. Então, vamos continuar aí na rede firme para a gente fazer esse panelaço rolar, fazer esse panelaço acontecer. E para concluir, eu agradeço demais a participação de todos, agradeço a participação da Mari, e eu acho que a gente está vivendo um momento importante no país, e eu costumo falar com as pessoas, eu tenho muito dito para as pessoas que o meu objetivo hoje na política é derrotar o bolsonarismo. Não que seja uma coisa pessoal no Bolsonaro, mas o projeto político que o Bolsonaro representa, que a família Bolsonaro representa, é muito nocivo para a população. E a gente precisa derrotar esse projeto. Então, eu tenho trabalhado muito para isso. E essas lives têm esse objetivo, fazer a gente se conectar. Eu conversei com um amigo, o Mari, que ele falou assim, olha, a live foi tão importante para mim, ele comentou comigo depois, né, da live. Túlio, a live foi tão importante para mim, porque a gente fica nessa onda de pandemia, trancado em casa, e eu tive a oportunidade de falar o que eu estou sentindo por dentro, e isso foi muito bacana. Então, a live, além de a gente estar passando informação de qualidade para as pessoas, mas para a gente também poder abrir o coração e poder falar o que a gente tem consegue resgatar coisas que o bolsonarismo fez a gente perder, né? Exatamente. Perfeito. Então, sigamos na luta, vamos continuar combatendo tudo que a gente tem de ruim aí e vamos continuar lutando para que a gente tenha o menor número possível de mortos em Niterói, no Rio de Janeiro e no coisa. E a gente vai conseguir fazer isso fazendo tudo o contrário do que o Bolsonaro faz e tudo o contrário do que ele fala. A gente vai conseguir fazer isso. Mari, muitíssimo obrigado. Tá? Manda um beijo para o Pedrinho.
Tô com saudade do Pedrinho. Aliás, eu vi Pedrinho numa. Quando é que eu vi Pedrinho? Eu vi mais o Pedrinho do que você, Mari. Então, eu tô com mais saudade de você. Ô, lindão! Pedrinho, arrasa Pedrinho! Eita, o ciumento. O ciumento. Eu gritei a lindão, o ciumento veio lá da sala. Coisa linda. Gente, muitíssimo obrigado. Sigam a Mari, por favor. @MariCChagas. E a gente vai listar para vocês os perfis, os sites. Beleza, Para mandar para vocês seguirem e ajudarem nessa divulgação aí. Tá bom? Super obrigado, Mari. Um beijo. Até a próxima. Tudo de bom, gente. Valeu. Tá. A Bia falando que o Pedrinho é lindo. Valeu, Bia. Obrigado, Bia. Um beijão, Tiaguinho. Valeu, Wagner Chagas. Um abraço. Valeu, Dani. Obrigado, gente.